Oi, meu nome é Sheila, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar um pouco sobre a relação do ômega 3 em dietas vegetarianas. Bom, então, primeiro para a gente relembrar um pouquinho das funções do ômega 3. O ômega 3 é um ácido graxo de cadeia longa, que ele é essencial, a gente não consegue produzir ômega 3, então a gente precisa obter da alimentação. E ele é importante porque ele tem um potencial anti-inflamatório muito significativo, então a gente precisa de ômega 3 principalmente para isso, para controlar a inflamação no nosso organismo. E aí, por conta disso, ele está associado também à diminuição de risco cardiovascular, principalmente alguns parâmetros específicos, como redução de agregação plaquetária e melhora de perfil lipídico. Fora isso, o ômega 3 é importante para a formação do sistema nervoso e para a cognição, para a memória, para a formação de bainha de mielina, para o desenvolvimento cognitivo de crianças, é muito importante. E tem associação do ômega 3 também com melhora da saúde intestinal de uma forma geral, melhora da microbiota. E, bom, como ele participa da formação das membranas das células, ele é muito importante para manter uma fluidez de membrana e facilitar o transporte de nutrientes no nosso organismo. E aí, só para esclarecer, para a gente entender um pouquinho melhor, na verdade, ômega 3 é uma classe de ácidos graxos, e dentro dessa classe tem três que são os principais, que são o ALA, o ácido alfa-linolênico, o EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, e o DHA, que é o ácido docosahexaenoico. Então, eu vou chamar só de ALA, EPA e DHA. E aí o que acontece é que a gente tem enzimas para fazer a conversão de um para o outro. Então, o ALA pode ser convertido a EPA e o EPA pode ser convertido a DHA. E o EPA e o DHA, na verdade, são os que têm mais função no nosso organismo, então são os que a gente precisa de fato. Mas se a gente pensar na lógica, somente o ALA seria, de fato, um ômega 3 essencial, já que a gente tem a capacidade de converter para os outros. E o ALA está presente principalmente no reino vegetal. A gente tem ALA na chia e na linhaça em grandes quantidades, em nozes, e em alguns outros alimentos em menor quantidade, em alguns vegetais, alguns grãos, leguminosas, enfim. Mas a chia e a linhaça são as principais fontes que a gente encontra. Já o EPA e o DHA, eles são encontrados principalmente em peixes e em frutos do mar e nas algas marinhas. Na verdade, o EPA e o DHA eles nem são produzidos pelos peixes. Quem fabrica esses tipos de ácido graxo são as algas, e os peixes se alimentam de algas, e aí por isso eles vão acumulando ômega 3 dentro do organismo, e aí quando as pessoas consomem peixe, estão consumindo esse ômega 3 também. Bom, e aí como eu falei, pensando na cascata de formação do EPA e do DHA, não teria problema nenhum para vegetarianos não consumir peixes, já que a gente poderia consumir o ALA, que vem da chia e da linhaça, e depois fazer a conversão. A grande questão é se essa conversão acontece de forma eficiente no nosso organismo. E, infelizmente, o que a gente observa nos estudos é que essa conversão pode não ser tão boa assim. Para converter de ALA para EPA, de uma forma geral, a gente tem capacidade boa para isso. Essa conversão ela acontece de uma forma relativamente eficiente, desde que a gente respeite alguns parâmetros que eu vou explicar. E é possível fazer também a retroconversão de DHA para EPA. Então, se a gente tiver DHA e precisar de EPA, uma parte dele pode ser retroconvertido. Então, o EPA não é tanto problema assim. O maior problema que a gente observa é com relação ao DHA, porque estima-se que, no máximo, 5% de todo o ALA que a gente consome consiga ser convertido a DHA. Isso quando essa conversão é boa, porque alguns estudos mostram que essa conversão pode ser mais baixa ainda. Mas então, pensando que, ok, a gente não tem fontes de DHA do reino vegetal, pensando em plantas, como que a gente pode fazer para otimizar essa conversão e quanto consumir de ALA para conseguir ter um nível adequado de DHA? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é garantir que essas enzimas que fazem a conversão do ALA para o DHA tenham todos os nutrientes, os cofatores, necessários para que elas funcionem direito. E aí os principais cofatores para essas enzimas são as vitaminas B3, B5, B6, a vitamina C, o zinco, o cobre e o magnésio. Então isso tem que estar presente na dieta, mas a gente pensando numa dieta vegetariana, a gente consegue tranquilamente adequar todos esses nutrientes, desde que a alimentação seja bastante variada, tenha muitos vegetais, leguminosas, sementes, enfim. Então, não é tão difícil assim. Mas esse é o primeiro passo que a gente precisa se preocupar. E aí, a segunda coisa que a gente precisa fazer para garantir que essa conversão aconteça de forma eficiente é reduzir a ingestão de ômega 6. Porque o ômega 6, ele é convertido, a cascata de conversão do ômega 6, do ácido alfa-linoleico, que é o 6, para o ácido araquidônico, ela também é realizada pelas mesmas enzimas que convertem o ômega 3. Então, se a gente tem muito ômega 6, a gente acaba saturando as enzimas e a gente não tem enzima disponível o suficiente para fazer a conversão do ômega 3.
E aí a gente sabe que a dieta ocidental ela é muito mais rica em ômega 6 do que em ômega 3. E as principais fontes de ômega 6 da alimentação são os óleos refinados e margarinas, e alimentos industrializados, que normalmente são enriquecidos com óleos vegetais, e aí isso acaba tendo uma carga muito grande de ômega 6. Então, tentar ter uma dieta com menos ômega 6 é importante também. E aí isso a gente faz principalmente substituindo as fontes de gordura, trocando um óleo de soja ou de girassol, por exemplo, por um azeite que tem mais gordura monoinsaturada, evitando o consumo de alimentos industrializados. Tudo isso ajuda a melhorar essa relação e, consequentemente, deixar mais enzimas disponíveis para fazer essa conversão de uma forma um pouco mais eficiente. E aí a gente tem alguns outros fatores mais específicos que podem influenciar nessa capacidade de conversão. Um deles é a gordura trans, que a gente já sabe que não precisa consumir, que não deve consumir ao longo do dia, principalmente de produtos mega processados e industrializados. E o consumo de álcool, o consumo excessivo, também pode atrapalhar essa conversão. Então, muito bem, vamos considerar que a gente conseguiu resolver tudo isso, então diminuir o consumo de ômega 6, aumentar a ingestão dos cofatores. Quanto de fato a gente precisaria consumir de ALA, do ácido alfa-linolênico, para conseguir ter uma quantidade boa de DHA? Então, pensando em fontes de ALA, a fonte mais concentrada e a que eu considero muito boa é linhaça, principalmente o óleo de linhaça, porque a gente consegue comprar ele como na forma de óleo mesmo, como se fosse um azeite, é o óleo de linhaça extra virgem, e ele é bastante concentrado. 10 gramas de óleo, que é uma colherzinha de sopa, tem mais ou menos 5,3 gramas de ALA, que é bastante coisa. Mais da metade do óleo é de ômega 3, de ALA. Então, se a gente consumir uma colher de sopa por dia, desses 5,3, fazendo a conta para 5% virando DHA, a gente consegue ter 265 miligramas de DHA, que já é mais do que suficiente para bater a recomendação para a maior parte das pessoas. Então, assim, mesmo tendo toda essa dificuldade de conversão, não é tão difícil assim adequar ômega 3 na dieta de um paciente vegano, desde que você ofereça uma boa quantidade de ALA e que garanta todos esses pontos que eu abordei. E aí é claro que existem algumas exceções, principalmente no caso de gestantes e de crianças, que dependem um pouco mais de DHA por conta do desenvolvimento cognitivo, é recomendada a suplementação de DHA. Da mesma forma que para gestantes onívoras também é recomendada a suplementação de DHA, assim, pelo menos o que se observa hoje em dia é que a maior parte das gestantes já suplementa, já faz o uso de suplementos ou de ômega 3 ou desses mais enriquecidos com DHA. E aí, nesse caso, existe sim o suplemento de óleo de alga. No Brasil ele está começando a ficar um pouco mais comum, mas ele é, na verdade, a fonte primária de DHA na natureza. Então essa seria uma alternativa muito boa para quem precisa de uma quantidade um pouco maior de DHA e precisa garantir que tenha já esse DHA pronto. Mas, de uma forma geral, se não tiver nenhuma justificativa para suplementação, consumir o óleo de linhaça pode ser uma forma muito simples e barata de fazer essa ingestão de ômega 3. Isso vale para pacientes vegetarianos e também para não vegetarianos, porque se a gente for parar para pensar, a maior parte das pessoas não consome a quantidade de peixe que seria necessária para ter um nível bom de EPA de DHA, que seria comer 3 porções de peixe por semana, por exemplo, de um peixe que seja rico em ômega 3. Bom, então por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só escrever para mim aqui nos comentários. E aproveita para deixar um like aqui no vídeo, tá bom? Então, beijão e até o próximo vídeo.